Já esse quarteto aí, eu vou te falar, Tom, se fosse um adversário com menos, vamos dizer, tradição e momento, eu acho que há grande chance de começar com os quatro. Você vai pegar uma Colômbia que está à frente da gente, vai pegar a Argentina que está à frente da gente. Vamos pensar primeiro na Colômbia, né? Eu acho que ele vai dar uma arrumadinha no meio ali, soltar um pouco os laterais e deixar o Neymar talvez como arma secreta para algum momento. Não é fácil, estava conversando com o Eric aqui, a respeito de você ter um cara do tamanho do Neymar no banco, porque passa 10 minutos, a coisa não começa a andar, a galera já começa a gritar, né? Mas eu acho que é o momento, está voltando depois de tanto tempo, já mostrou que tem condição realmente de voltar à forma. Mas o que deixa a gente tranquilo é o que está jogando o Rafinha, principalmente, e o Rodrigo. Né? Isso daí dá a gente uma certeza. Outra coisa, né? O time está pronto. Estava falando com o Eric aqui também. Em 69, o Brasil jogou eliminatória com um time e jogou a Copa do Mundo com outro completamente diferente. Se for buscar 2002, a mesma coisa. Eliminatória de um jeito e bateu o campeão com outro time completamente diferente. Em 82, a mesma coisa. Era um time com o Tele no primeiro jogo botou o saudoso Dirceuzinho de ponta direita. Quer dizer, a cabeça dos treinadores vão mudando. O importante é a gente... 58 também. Zito, Pelé e Garrincha só vão entrar no terceiro jogo contra a União Soviética. Então, não adianta estar bem agora. A gente tem que estar bem ao ano que vem, entendeu? É lógico que precisa classificar. Tem que jogar pra caramba. No momento, né, de formação, não dá para jogar pra caramba. Joga ali no limite para você poder. Eu gostaria imensamente que tivesse, não só na pontuação, mas também no jogo, na qualidade, desempenho, já um pouquinho mais à frente. Mas acho que a gente vai chegar. O material humano, ele é bom, precisa exatamente encaixar tudo isso e o treinador dá opções para que esses caras possam se expressar como nos clubes. A atuação do Alisson, goleiro, ontem. Qual foi a atuação que o Alisson teve dentro da seleção brasileira como aquela contra o Benfica ontem? Eu não lembro do Alisson na seleção brasileira. Aliás, ainda bem, né, Júnior? Já pensou se tivesse um massacre contra a seleção brasileira, que nem o massacre que o Liverpool sofreu ontem? Foi a atuação da vida dele. Ele falou que foi a atuação da vida dele e, olha, uma das maiores atuações que eu já vi de um goleiro. Na vitória... Muita bola que chegou, né? Nossa. Foi uma atuação obscena. Mas aí você tem que olhar o seguinte, né? Foi somente a atuação dele, né? Tá jogando fora de casa, com o PSG, todas essas coisas. Foi a maior atuação, mas se você for... Eu estou falando em relação à seleção brasileira. Não me lembro dele ter feito uma atuação assim, do nível, sei lá, que fez aquela de ontem. Mas a gente sabe que é um dos melhores que tem na posição no mundo há muito tempo. Ninguém é titular, né? Um time que joga na Premier League há muito tempo como ele é. Você citou posições, né? Os atacantes ali, jogadores de beirado, até jogando por dentro, como Rodrigo, Rafinha. Rodrigo foi o melhor em campo na vitória do Real Madrid na Champions nessa semana. O Rafinha fez o gol, mais um, da vitória do Barcelona. O Alisson decidiu para o Liverpool. Essas posições eu acho que ninguém vai duvidar, discutir, que a gente está muito bem servido. Né? Os atacantes de beirada, os atacantes de velocidade, goleiro. Essas posições a gente está bem pra caramba, estamos muito bem. Quero debater se nas demais a gente acompanha o nível que a gente tem nessas, que a gente tem abundância realmente de jogadores para selecionar. Eric Faria, boa tarde, bem-vindo à seleção. Fala, Rizek, boa tarde, Maestro, boa tarde, Serginho, boa tarde para todo mundo. Queria fazer das palavras do Maestro as minhas também, dar parabéns pro Neguinho da Beija-Flor, que eu acho que é uma figura icônica não só do Rio de Janeiro, do Carnaval, um grande artista brasileiro. E todas as vezes que a gente vê alguém se despedir do que faz e do que fez bem durante tantos anos, como o Neguinho fez, dá sempre aquela saudade, assim. O Neguinho é um cara que eu já entrevistei várias vezes por causa de futebol, ele é torcedor do Flamengo e acompanha muito futebol e tal, e estava sempre no Maracanã e é uma figura muito simpática, aquele sorriso dele é um sorriso realmente cativante e vê-lo se despedir campeão é algo muito importante, muito marcante. Eu acho assim, fica um grande abraço pro Neguinho, que é um cara que eu gosto muito, sempre foi muito simpático com a gente. E sobre a convocação do Dorival, eu acho que a gente tem muita coisa para falar, cara. Assim, eu vi você conversando com o Luiz sobre não ter uma grande polêmica. Eu acho que assim, tem algumas coisas assim que a gente pode debater e gera um assunto. Por exemplo, ele só levou um lateral esquerdo. O que ele faz se o Arana não puder jogar ou no meio de um jogo ele precisa substituir? Eu não sei. Eu não sei assim, o que ele pode fazer por ali. Usar o Murilo? Usar o Danilo? Não sei. Convocou o João Pedro de volta. O João Pedro é o 9 que ele gosta de ter na seleção brasileira.
A gente sabe que os times do Dorival sempre têm esse 9 com característica, né, de pivô, de ter um cara de referência na área, assim. Todas as vezes que o Dorival fez trabalhos vencedores, ele tinha um jogador assim. É esse cara, no momento, o João Pedro, para ele? Então tem essas questões. A questão do Neymar, vai ser titular, não vai ser titular? É uma convocação interessante, é uma convocação com pontos bacanas para a gente debater. E de 2 jogos, cara, contra 2 seleções que dão na raiz na gente. Então vai ser jogo duro também, cara. Acho que vai ser um jogo físico pra caramba, o primeiro contra a Colômbia. E acho que o Dorival tem que pensar nisso também na hora de montar o time. Vou mostrar a lista, mas antes só uma explicação, assim, dei um pitaco de carnaval de quem não entende absolutamente nada, né? Respeito muito, carnaval é coisa sagrada, o maestro é quem entende. Não, eu também. Eu também não. Eu quero dizer que, assim, eu respeito muito, eu adoro, eu respeito muito. E, assim, sou um admirador do Pretinho da Serrinha, do Alex Escobar, da Karine, do Milton Cunha, genial, da Mariana Grossa, né, no show de transmissão que é a Globo, no carnaval. Eu apenas sou um telespectador. Eu também. André, quando eu vejo... Curioso. Quando eu vejo esses especialistas do carnaval, né, que são os jurados, darem uma nota 9,7 e depois você vê 3 dando nota, porque são 4 jurados, e os outros 3 dando 10, eu digo, eu não entendo nada daquilo ali, entendeu? Porque eles que são especialistas, que conseguem ter essas incoerências, imagina a gente que não tem a bagagem, né? Principalmente de quem está dentro do carnaval. O Serginho não entende nada de carnaval, mas entende de dar nota, passou a vida dando nota para jogador, técnico. Quais as notas você daria para a atuação do Corinthians ontem, para a convocação do Dorival Júnior hoje, Serginho? Bem-vindo à seleção. Boa tarde, Risa, Júnior e Eric. É uma delícia estar aqui num dia pós-carnaval, porque eu até queria falar muito sobre o carnaval, se eu entendesse o mínimo. Nem o mínimo eu entendo, mas eu sei escutar. E os bastidores aqui, eu fico escutando os dois falarem, é uma delícia, porque a gente vai entendendo alguns detalhes, os personagens, etc. Agora, com relação ao Corinthians, eu acho que a gente tem que caprichar nas notas dos jogadores. Eu acho que, como sempre, fica tudo muito centrado no técnico, né? Não, porque o técnico errou o esquema. Bom, ontem o Ramon Dias usou 3 esquemas, né, durante o jogo, e os 3 estavam errados, né? Então, cá para nós, né, não era o esquema, era a preparação para o jogo. Isso sim, a gente pode botar nas costas do técnico, e quando todo time não joga bem, claro que o técnico tem alguma culpa nisso, e até uma boa culpa. Mas os jogadores, eles não entenderam que era Libertadores, né? Entraram mole, né? Fizeram um jogo muito abaixo do mínimo exigido por uma Libertadores. Dificilmente eu concordo com você quando você vem com essas, né, hipérboles, né? Vexame, né? Vergonha, não sei o quê. Eu falei humilhação e humilhação, etc. Mas eu acho que hoje não é hipérbole, né? Foi muito feio o que aconteceu ontem, porque foi um jogo inteiro, né? Às vezes você toma um gol, 2 gols e se perde, tem um expulso. Gente, ontem foi um jogo inteiro, com 3 esquemas durante a partida e nada funcionou. Falar pra você, 3-0 pareceu até lucro pelo que foi o jogo. Pareceu até lucro, podia ter sido mais. Tomou em consideração, porque o Barcelona é um time grande. É um time ótimo, mas... É um time que tem 70% da torcida no Equador, é um time que já fez final de Libertadores, volta e meia belisca uma semifinal. Tem mais semifinais na história do que o Corinthians. Então, assim, se fosse... Assim, a atuação contra o CV na Venezuela, para mim, ela é mais vexatória do que a de ontem. Porque, do outro lado, o CV é um time, assim, embrionário, digamos assim. O Barcelona não, É que o Corinthians é um time grande, é um time importante. 5 milhões de reais por mês, né? Para entregar isso aí é muito pouco. Eu acho que assim, é muito mais o olhar sobre o Corinthians do que propriamente o jogo em si. Sim. Porque eu acho que o Barcelona é um time grande. É difícil enfrentar o Barcelona em Guayaquil e tal. Sim. Eu acho que por isso houve um erro estratégico de planejamento. Porque quando você joga 2 jogos, você joga com um time que tudo que o Érico falou de estrutura, tudo isso, você vai para minimizar o dano. Você sabe que você vai se definir em casa. Você tem que entender isso em certos momentos, né? Não vai dar para eu competir de igual para igual. Então, eu falei, vou minimizar o dano. Perde de 1-0, depois vou jogar em casa, tudo pode acontecer. Mas 3-0 não é fácil. Pode acontecer? Pode acontecer. Faz um gol com 5 minutos, Itaquera torna um caldeirão. Mas não somente isso. A interpretação do jogo, para mim, é que foi como se a gente
usou 3 módulos de jogo que nada, nenhum deu certo. Eu até acho que a ideia original era essa. Jogar atrás, fechadinho, Linha de 5, com 3 né? zagueiros. Não era linha de 3, era os linha de alas 5. não iam. Mas já a gente debate o Corinthians em detalhe. Eu vou exibir a lista anunciada pelo Dorival e pedir a nota do Serginho que ele ficou devendo. Os goleiros foram os óbvios, né? O Alisson, o Ederson e o Bento. São hoje os goleiros óbvios, selecionáveis, pelo menos na minha visão. Vejo assim. Eu não tenho acompanhado o Bento, não. Não, nem eu. Né? Pois é, Nem eu eu. acho que é uma convocação de confiança mesmo, né? Foi o assim, primeiro goleiro do Dorival, inclusive, Dorival, jogou super bem. De formação, Contra eu a acho que ele está Espanha, pensando mais Um cara jovem também, né? Terceiro Eu acho que ele goleiro é isso. realmente o único goleiro, para mim, hoje brasileiro, que eu vejo equiparável a Alisson e Ederson, ainda que não esteja acompanhando o dia dele na Arábia Saudita. Aí vamos às demais posições. Ele convocou defensores. O Dorival não fez a distinção de quem é Acho que tem lateral. uma sutileza de quem é aí. zagueiro. Claro. Porque qual a posição do Danilo? O Danilo é o capitão da era Dorival jogando como lateral direito, mas ele convocou como lateral direito o Wesley, que já era muito esperado e merecido, o Wanderson, Que foi o titular na perfeito, última data que FIFA. o Danilo estava machucado. Exato. Né? E convocou um lateral esquerdo, que é o Arana. Ele não fez distinção entre zagueiros e laterais. É óbvio que ele, na minha opinião, ele fez isso para ajeitar a situação do Danilo, que é um quinto zagueiro a ser convocado. Porque além do Danilo tem o Gabriel Magalhães, que joga na esquerda, o Léo Ortiz, que joga prioritariamente na direita, o Marquinhos, que joga nas duas, o Murilo, que joga na esquerda. E aí só tem um lateral esquerda de ofício, que é o Guilherme Arana. Será que se precisar tirar o Arana, ele vai colocar um zagueiro por ali? O Murilo, por exemplo, que fez a função já no Nottingham Forest. O próprio Danilo, que pode ser zagueiro pela esquerda. Vamos debater. Aí, meias, ele convocou os seguintes atletas anunciados como meias. O André, o Bruno Guimarães, o Gerson, o Joelinton, o Matheus Cunha, que na seleção sempre jogou de centroavante. No clube dele atua como meia atacante e foi anunciado pelo Dorival como meia, assim como o Neymar, que retorna depois de um ano fora da seleção brasileira. E para o ataque, ele convocou os seguintes atletas: o Estevão, o João Pedro, o único centroavante de ofício na convocação, o Rafinha, o Rodrigo, o Savinho e o Vini Júnior. Qual a nota, Célio Xavier Filho? Não, a nota da convocação como um todo, eu acho que é uma nota 8. A gente convocaria praticamente os mesmos jogadores ali, mas tem alguns detalhes, eu acho, né, que são acho, determinantes. O principal deles é esse que está no telaço, né, ali no centro do telaço, que é o Neymar. O Neymar, eu acho que ele acaba determinando outras convocações em volta. Por exemplo, centroavante. Né? No momento que o Dorival convoca um só centroavante, né, ele está indicando, como você falou na abertura, que provavelmente num dos jogos, e eu acho que esse jogo é o jogo da Colômbia, se o Neymar não se machucar, eu acho que o Neymar começa jogando, e eu acho que vem esse quarteto, pelo que a gente entende um pouquinho de Dorival. Na Argentina, talvez não. Na Argentina, talvez seja mais interessante um Neymar começando no banco, não pegar aquela intensidade toda. A questão é que se esse quarteto joga pra caramba contra a Colômbia, como é que você faz depois, aí, 3 dias depois, 4 dias depois? Mas aí é um plano inicial, depois você começa com uma primeira ideia. E aí eu acho que falta... não sei exatamente como é que ele vai montar um time seguro com esses 4 em campo, sendo que o Neymar, fisicamente, nunca entregou tanto e está entregando um pouco menos. Né? Mesmo se esses 4 atuarem sem centroavante, você acha que fica um time pouco seguro? Eu acho que são... Mas é um retranqueiro, né? Eu acho que são 4 jogadores. Contra a Colômbia, eu acho muito. Esse time contra a Bolívia, eu ia falar o Paraguai, mas o Paraguai é outro já nas eliminatórias. Derrotou a gente, 1-0. Né? Exatamente, né? Mas assim, contra a Bolívia, contra o Peru, tá ótimo, esse quarteto vai super bem. Contra a Colômbia, não sei. Porque você 2 volantes. Mas se você olhar, por exemplo, o Rafinha, o Vini e o Rodrigo desempenham nos times dele, né, funções que pode congestionar o meio-campo. Você vê Tchouaméni... No Real Madrid joga um quarteto na frente, né? O Barcelona joga o Jude Bellingham, o Rodrigo, o Vini e o Mbappé, né? Ontem o Barcelona jogou com um a menos. Teve um jogador expulso no primeiro tempo. E o Rafinha se matou para marcar e atacar. A exemplo do que costuma fazer o Vini e o Rodrigo. E com isso, você pode tranquilamente deixar o Neymar enfiado aí. Esses caras hoje não têm posição fixa, a gente vê. Né? O próprio esquema e módulo de jogo dos times dele
faz com que tenha um revezamento absurdo entre Na eles, Copa né? a gente jogou com um quarteto na frente, né? Com o Tite era o Neymar como um 10, o Paquetá era o segundo volante, com o Casimiro, e na frente era o Rafinha, o Richarlison e o Vini, né? Exato. Eu acho que, como o Eric falou, perdão, André, só para não esquecer aqui, como esse jogo da Colômbia, talvez não, certamente muito mais do que o jogo contra a Argentina, seja muito embate físico, a gente sabe que a Colômbia joga assim, por serem caras grandes, habilidosos também, tem muita força, talvez isso possa fazer com que o Ney, né, não entre de cara. Pode ser, entendeu? Mas, logicamente, os treinamentos eu acho que vão dar uma direção maior. Assim, como ainda falta um tempo, a gente precisa ver como é que o Serginho falou, como é que o Neymar vai chegar até lá, né? A gente sabe que ele está num processo de volta ainda. Ele tem jogado todos os jogos do Santos desde que ele voltou e estreou, né? E isso é bom, porque ele está ganhando ritmo de jogo. 90 minutos, né, Eric? E o jogo contra o Bragantino foi um jogo duro, forte, disputado, com muito contato. Agora tem que ver como vai ser. Ele tem um jogo pesado contra o Corinthians agora domingo, enfim, o Santos passando. Ainda tem mais um jogo, né? Ainda pega mais um jogo antes do jogo da seleção. Se o Santos passar o primeiro jogo da final. Da final. O que você falou é importantíssimo, porque o Neymar estreia contra o Botafogo, entrando no segundo tempo, joga 45 minutos, mais acréscimos, e a gente imaginava, vai ser poupado em alguns jogos, né? E ele não teve descanso. Ele jogou 2 vezes por semana e foi aumentando a intensidade dele, a minutagem dele, até jogar 90 minutos naturalmente. 2 vezes ele jogou 90, né? Oi? Acho que ele 3 vezes, eu acho. Acho que foram 2. Ele jogou 90 minutos. Ele jogou 75 minutos contra o Novo Horizontino. Contra o Corinthians jogou 68. Jogou 85 minutos contra o Água Santa. Ele saiu para ser aplaudido. Quase 90. Ele saiu para ser aplaudido. Aí contra o Noroeste, 69 minutos. Jogou 90 minutos contra a Inter de Limeira. E 76 minutos contra o Bragantino. Assim, Minutagem alta. é altíssima. Eu acho que o Neymar voltou. Assim, voltou. Ele está inteiro para jogar. Claro que ainda vai recuperar o auge. Me chamou muito a atenção o jogo do Bragantino, André. Foi um jogo muito duro, disputado mesmo. Tinha lance assim que eu falei, meu Deus, Neymar, não precisa ir com tanta força assim. E era disputado 2 contra 1, 2 contra 2 e pancada e na bola, assim, jogo duro na bola, sabe? E me chamou a atenção a forma como ele competiu. Agora, ele saiu, né, para poupar, até ele escreveu depois, não, foi só para poupar, não teve nada demais de uma lesão e tal. Então vamos ver esse jogo do Corinthians, depois o Santos passando tem mais jogo. Ver como ele vai chegar fisicamente. O Neymar saudável não tem erro, né? Eu acho que ele joga como titular. E está aqui o resumo desse retorno dele ao Santos, insisto, sem descanso. 2 vezes por semana, meio de semana e fim de semana, meio de semana e fim de semana. Eu vejo esses números e digo, cara, fisicamente o Neymar voltou. Claro que ele ainda vai evoluir, óbvio. Mas assim, acho que ele está apto. Os números têm sido muito bons dele. Muito bons. O jogo também. Em passe, drible, Confesso gols. que não esperava. No começo eu achava loucura convocar o Neymar, aí os fatos foram se impondo às opiniões. Agora, Mas a grande dúvida nossa era em termos físicos, né, André? Claro, óbvio. Não sei se ele Óbvio. continuasse Eu não com a imaginava evolução. que ele estaria tão rapidamente. Tão saudável assim, né? Com esse ritmo, levando porrada, levantando. Eu não levando imaginava. porrada, agora, eu só quero atentar para um detalhe, né? Vendo os jogos dele. O Neymar, ele não está conseguindo completar dribles finais, assim. Drible curto, ok. Mas quando ele bota um pouquinho mais para frente, que precisa de sustentar aquele arranque, ele não está sustentando ainda. Está voltando, né? Então, assim, ele não se machucou. Mas não é natural, talvez, pela essa questão Me do ritmo, surpreenderia do se ele jogo. sustentasse, né? Ok, mas não está sustentando. E isso sempre foi uma jogada importante para ele. Ele chegar na frente. Ele geralmente, quando joga, ele acaba perdendo a última dividida se ele não soltar mais rápido a bola ali. E acho assim que, mesmo que tenha uma avaliação que ele não está 100%, se eles treinarem e o Neymar chegar para o Dorival, eu estou pronto, hein? Eu posso começar. O Dorival, mesmo que ele tenha uma outra ideia, eu acho que ele não tem tamanho para dizer não para o Neymar. E eu acho que é correto começar com o Neymar, pelo tamanho do Neymar, pela história dele, e a gente vai ter mais possivelmente 2 jogos de Campeonato Paulista, né? Se o Santos passar pelo Corinthians domingo, o jogo da ida da decisão, para ter até uma análise mais de jogos de uma intensidade um pouco maior. Esse jogo de domingo é uma amostragem muito boa, né? Também Jogo acho. pesado. O primeiro jogo contra o Corinthians, o Neymar não foi bem, hein? O Neymar não foi bem. Eu não vi esse Inclusive, jogo. o gol do Eu Corinthians não vi esse jogo. nasce de uma bola que ele perdeu. Concordo. Então, assim, o Neymar já marcou os gols, todos de bola parada.
eu tenho um pouquinho de pé atrás ainda, para não entrar nesse oba-oba de que o, que o Neymar voltou. Não, acho que eu acho que ele não. voltou Eu acho que da nossa parte também temos não, 3 Serginho. semanas. Temos 3 semanas. 3 semanas, pro jogo é isso que eu ainda. falei, é um prazo importante. Temos 3 semanas. Eu só queria... 3 semanas é pré-temporada no Brasil. Exato. Eu acho que ele será titular, eu acho. E eu queria refletir o seguinte, na minha percepção, times que atuaram e venceram sem centroavante, que a gente só lembra do sucesso, né? Eles não fizeram assim por uma escolha. A Espanha não chegou e falou, eu vou jogar sem centroavante. Tentou antes. A Espanha jogou com o Torres, foi campeão europeu em 2008, ele marca o gol do título. Aí o Torres entrou numa fase terrível, irreconhecível, parecia outro jogador. E a Espanha começou a testar possibilidades, como eles tinham meias muito bons. Cara, vamos jogar sem o centroavante clássico. Tinha o Davi Villa, que era um goleador sem ser um 9 clássico. E a Espanha enveredou por esse caminho e foi campeão do mundo e ganhou mais uma Euro. Olhando a característica dos jogadores brasileiros, o que a gente tem hoje de melhor? Eu não tenho nenhuma dúvida em dizer que são esses atacantes aqui. O Rafinha, o Rodrigo, o Vini, o Neymar, quando estiver na sua plenitude. Será que não vale a pena, já que a gente não tem um centroavante incontestável, o único convocado na função de centroavante foi o João Pedro, eu acho que por melhor que possa vir a ser o João Pedro, ele não é um centroavante que desperte os nossos suspiros, nossa, que 9 a gente tem. Então, já que a gente não tem esse 9, e já há um bom tempo, será que não vale a pena insistir um pouco mais? O Tite chegou a tentar fazer de forma tímida. Ele fez contra o Chile, no Maracanã, eliminatórias, quando o Vini marcou o primeiro gol dele. Ele fez no amistoso contra o Japão, vitória por 1-0, o time não jogou bem. E como ele tinha um sistema que estava funcionando com o centroavante, a época era o Richarlison, o Tite não insistiu muito nessa ideia. Mas o cenário mudou. A gente não tem mais um jogador de 9 que dê ânimo, como dava antes da Copa o Richarlison. Será que isso não pode levar o Brasil a pensar seriamente em jogar sem centroavante? Eu acho que a gente vai caminhar para isso pelo momento dos atacantes brasileiros e pela falta de um 9 Até porque os 3, né, Rafinha, Vini e o Rodrigo, nesses últimos tempos, se tornaram artilheiros, né? Sim. Quer dizer, são jogadores que mesmo jogando pelo lado, infiltrando pelo meio, eles têm conseguido durante, pelo menos que a gente tem visto na Champions, que é uma prateleira mais lá em cima, serem determinantes e protagonistas fazendo gols. Eu acho que não seria nenhuma surpresa se ele testasse um pouco mais esse tipo. A lógica é essa, né? A lógica é esse quarteto mesmo. Eu acho. Eu gostaria de ver o retorno do Endrick, mas o Dorival o deixou de fora novamente. Está claro que nesse momento o Endrick não está neste momento, o Endrick não faz parte do plano do Dorival. Eu acho que pelo fato de não estar jogando muito, né, André? Isso aí eu acho que tem um peso também. Seria você tirar, às vezes, como é o caso do João Pedro e do Cunha, que vem jogando constantemente, né, que já jogaram de centroavante, né, e podem desempenhar essa função, de que o Endrick que a gente tem visto pouco jogar. Quando entra, tem entrado bem. Quando joga com um pouco mais, a gente vê que ele vai desenvolver, mas é difícil você fazer uma lista. Você vê que o Luiz Henrique ficou de fora. Cadê o Luiz Henrique? Gente, o Luiz Henrique, há pouco tempo, era uma das o melhor jogador do futebol brasileiro da América do Sul na última temporada. Igor Jesus também. Também o Igor. Vamos colocar a última escalação do Dorival, o último jogo que o Dorival comandou a seleção brasileira, titulares e jogadores que entraram. O goleiro era o Ederson, o lateral era o Danilo, Marquinhos, Gabriel, Magalhães, esses aí seguem todos. O Abner não retorna, o Martinelli entrou no lugar dele. Bruno Guimarães e André seguem, Gerson segue, Paquetá está fora. Savinho e Estevão segue, Rafinha segue, Vini segue, Igor Jesus e Luiz Henrique fora. Eu Pra acho ver que tem uma mudança. Mexeu. Abner fora. É bom lembrar que são 4 meses, né? Claro, Abner 4 fora, meses no Igor futebol é muita coisa. 4 meses e uma escolha do Luiz Henrique de jogar no Zenit, né? Você não acha esquisito? Pelo seguinte... E o Igor Jesus eu acho um pouco vítima do que aconteceu com o Botafogo nesse início de temporada, né? Ele é parte desse processo da mesma do Botafogo forma como ele foi levado por aquele excelente coletivo excelente e agora também. Inclusive o Igor chega à seleção porque o João Pedro se machuca. Exato. E agora o João Pedro está inteiro, é a hora do Igor ceder o lugar para o João Pedro. Mas assim, seleção brasileira, a convocação, vocês dois conhecem muito, você por dentro e ele mais por dentro, dentro do gramado, é uma combinação de passado, presente e futuro. Né? Quando você faz a lista, às vezes o jogador não está tão bem naquele momento, você sabe o que ele te entregou ali, você convoca. É um homem de confiança. Você vai fazendo esse... Marquinhos, tem vários. O próprio Danilo mesmo, né?
O Luiz Henrique é um cara que teve uma entrega para a seleção brasileira especificamente, recentemente, muito grande. O Luiz Henrique tirou o Dorival de enrascada algumas vezes, né? Com Jogo contra o Chile, por com exemplo. gols, com jogadas, etc. Ele foi muito bem na seleção, o Luiz Henrique. Ele não está jogando, fez uma escolha. Tem 2 meses que ele não etc. joga, né? Eu juro que quando eu vi a lista toda dos 50 e poucos lá, o Luiz Henrique vai ser um deles, pelo passado recente. O Dorival vai ser grato ao Luiz Henrique. Não foi, né? Ó, você quer ir, não quer jogar, tchau. Pô, mas eu acho um recado bom, sabia? Hã? Acho um recado bom. Mas não é para todos, escolha, é só para alguns, manda né? por ela. É só para alguns. O Koeman mandou recado pro... Memphis. Né? A mesma coisa também. Fez a sua escolha. Eu acho que a questão do Luiz Henrique, ele está em inatividade. Exato. Esse é o problema, ele não está jogando. Para mim é a mesma coisa do Hendrick. Lógico que... Diferente. O Hendrick ainda joga, né? O Luiz Henrique nem isso, né? Proporções diferentes. Exato. Não, o Hendrick, assim, ele tem jogado pouco, mas ele tem uma média de gols. Se você pegar os minutos dele, ele marca um gol a cada 79 minutos. Se você pegar só esse dado, você fala, cara, tá bom, né? E assim, eu acho que o Hendrick está indo dentro do esperado no Real Madrid. O que me surpreende é ele não fazer mais parte dos planos da seleção brasileira, porque eu vi a seleção querendo acompanhar de perto a evolução do Hendrick. O que eu acho, André, que para essa convocação tinha uma vaga de centroavante. Isso. Pelo que a gente está vendo da lista. Ele levou 5 zagueiros, você reparou? Assim, mas eu acho que para centroavante, na cabeça dele, tinha uma vaga. E o João Pedro está jogando. E está fazendo uma boa temporada no Brighton. E aí o Hendrick é reserva. Então eu vou optar por quem está jogando mais, por quem tá atuando com mais constância, quem está com mais sequência, que é o caso do João Pedro, que também é um bom jogador, que também já tem passagens recentes pela seleção e tal. O Dorival conhece, ele foi convocado pelo Fernando Diniz já, o João Pedro já teve com o Fernando Diniz, não foi o Dorival o primeiro a chamá-lo, né? Exato. Então, eu acho que tem isso, assim, ele separou uma vaga para centroavante nessa lista, pensando exatamente nisso que a gente está vendo no Telaço. O próprio Matheus Cunha, que o Dorival anunciou como meia... Pode eventualmente jogar. Jogou a vida Ele foi inteira. muito mais centroavante do que meia na carreira. seleção jogou como centroavante. Nada impede que o Dorival escale por ali também. A própria seleção olímpica também. Não, então, na seleção, ele fazia uma dupla com o Richarlison e o Antony pelo lado direito. Na seleção, o Matheus Cunha jogou de centroavante. Mas hoje ele é meia atacante. Ele está jogando pelo lado esquerdo, ajudando a pegar a lateral, é ali que ele está. Nos últimos jogos todos ali. Jogando muito bem. Mas, Serginho, você não consegue adaptar 11 jogadores de acordo com o que eles jogam nos clubes, não é impossível. Sim. Não, o que eu acho é o seguinte, é ali que ele está jogando e acho que numa eventualidade de precisar de um jogador de mais presença física, o Brasil está perdendo, etc., o Matheus Cunha é uma alternativa. Eu entendo que o Dorival talvez tenha pensado isso. O Joeliton joga em várias posições. Mas volante agora, né? Várias. Né? Agora virou o Bruno pode jogar de primeiro volante, joga de segundo volante. O Gerson hoje joga de segundo volante na seleção, mas no Flamengo ele joga de meia pelo lado direito, bem avançado. Enfim, eu acho que o futebol hoje não dá mais pra gente... Tirando o goleiro, que ali não tem o que ser, o goleiro, acho que o próprio Danilo. O Danilo joga de zagueiro pelo lado direito, joga de zagueiro pelo lado esquerdo, eventualmente pode ser um lateral esquerdo, como foi na Copa do Mundo, se precisar numa emergência da seleção. Enfim, então eu acho que o Dorival pensou um pouco nisso também, nessa versatilidade desses atletas, né? Eu acho. O Joeliton, a gente entrevistou o Joeliton ano passado, ele veio aqui na redação, foi um papo muito legal. Perguntei pra ele, cara, qual a posição na qual você se sente melhor? No ano passado ele falou, cara, já joguei de volante, Ele começou como centroavante. Já fui centroavante, já joguei aberto na direita, joguei por dentro. A que eu gosto mais, ele falou, é jogar aberto pela esquerda. Por ali é o Vinícius Júnior. Ele pode ser uma alternativa tática diferente ao Vini, ou pode ser utilizado em várias outras posições. Porque o Dorival fez questão de dizer que é uma lista versátil, e é mesmo. O Rafinha mesmo jogou a Copa pelo lado direito. Hoje ele é um cara... Central, um cara que pode jogar pelo lado direito, pode jogar de 10, joga mais à frente. Enfim, o Rodrigo também. O Rodrigo, qual é a posição do Rodrigo? O Rodrigo do meio pra frente, mais ele coringa joga em ainda. todas. Mais coringa. Aliás, eu acho que esse é um trunfo dessa lista. Ela é de fato. E eu acho que isso joga um peso no Dorival, sabia? Aí é que eu ia falar Porque exatamente. ele tem vários bons jogadores, vários muito bons jogadores. É você que vai ter que arrumar um jeito. Ele vai ter que arrumar um jeito de botar os melhores em campo e fazer esse time girar, cara. Eu acho que é uma pressão boa para qualquer técnico, né? Você olha para o banco e olha para a tua lista e fala, pô, tem o Rodrigo, tem o Rafinha, tem o Vini, tem o Neymar, tem o Matheus Cunha, tem não sei quem, beleza. Pô, é uma pressão boa. Olhando a classificação e a agenda do Brasil até o fim das eliminatórias, a gente pode dizer que a gente espera um salto. A gente quer, São dois confrontos diretos. Deseja ver um salto técnico da equipe, né? A seleção hoje ocupa um posto na classificação
que embora seja tranquilo, na minha opinião, em termos de ir à Copa do Mundo, né? O Brasil é o 5º colocado, não é a posição que a gente gostaria de ver o Brasil, né? Na 5ª posição. Mas você vê a diferença tão pequena, André, em relação, não à Argentina, que são 7 pontos, né? O Brasil 8, 7, 15. Mas os outros basta uma vitória e um tropeço do Uruguai. Mas note que o Equador foi punido com 3 pontos, né? O Equador somou 22 Porque eu acho que essa campanha ela não está só na conta do Dorival, né? Ela tem um passivo da primeira parte das eliminatórias com o Fernando Diniz, naquela loucura que a CBF entendeu que era possível, com o Fernando Diniz acumulando seleção, acumulando Fluminense e tal. A seleção ali deixou muito ponto pelo caminho, né? Ficou um monte de jogo sem ganhar, ganhou só os 2 primeiros. Enfim, e aí isso agora tem esse saldo pro Dorival tirar, né? Verdade. E o Brasil pega Colômbia, Argentina, eu vou mostrar todos os jogos até o fim das eliminatórias. Pega agora a Colômbia, no Mané Garrincha, vai visitar a Argentina em Buenos Aires, depois pega o Equador. São 3 jogos duros, né? Os 3 jogos. Duríssimo. Praticamente 3 jogos que são vai duros. definir, vamos dizer. Eu acho que não a classificação, mas a colocação, né? É isso aí. É isso aí. São os 3 que estão na frente da gente. Depois o Brasil vai receber o Paraguai, vai receber o Chile e na última rodada a Bolívia, provavelmente em La Paz, né? Quase Ou em El Alto, né? Que a Bolívia tem jogado em El Alto. Vamos mostrar só o que o Dorival falou sobre o Neymar, já que estava debatendo aqui o Neymar. Obviamente, o Neymar foi assunto e o Dorival respondeu assim. Ninguém precisa falar a respeito, né, daquilo que representa o Neymar. O momento que ele vive é um processo de recuperação. Nós temos esse entendimento, temos consciência, mas também entendemos que a capacidade e as qualidades de um jogador como esse, elas acabam sendo um condicionante a que ele possa superar toda e qualquer situação que, de repente, venha acontecer dentro de uma partida. É um jogador que os próprios atletas já expressaram aí publicamente o que representa ele dentro do nosso grupo. Nós estávamos naturalmente aguardando, é a primeira oportunidade que nós temos de tê-lo aí à disposição. É um jogador que todos sabem e conhecem muito bem. Espero que ele seja muito feliz nesse retorno, que nós possamos também dar segurança a que ele possa desenvolver o seu melhor dentro do momento que ele viva. Não criemos uma expectativa altíssima, jogando toda a responsabilidade em cima desse retorno. Neymar é uma situação assim, ele já atuou por 2 partidas no Santos, nos 90 minutos. Ao mesmo tempo, em algumas dessas, ele vem sendo poupado nos minutos finais. Eu acho que vai depender muito dessa sequência que ele terá agora, da maneira como ele se apresente aqui dentro. Vamos aguardar para que a definição seja tomada a partir do instante que ele aqui esteja. Vou agora com as informações do repórter Richard Souza, que acompanhou a convocação e vai trazer as informações do planejamento da seleção para esses 2 próximos jogos importantíssimos de eliminatórias. Richard, boa tarde a você, bem-vindo à Seleção. Fala, Rizek, tudo bem? Boa tarde para você, para o Maestro, Eric, Serginho, para todo mundo que está com a gente no Seleção Sport TV. Como a sede da CBF está passando por algumas reformas, a convocação da seleção foi num hotel aqui na Barra, na zona oeste do Rio de Janeiro, no fim da manhã. E vocês estavam falando do Luiz Henrique, né? O Luiz Henrique só disputou jogos amistosos até aqui pelo Zenit da Rússia. Foram 3 partidas, a mais recente delas, em 11 de fevereiro, contra o Spartak de Moscou. Ele fez um dos gols do clube de São Petersburgo. Bom, Rizek, sobre o planejamento da seleção. Bom, a equipe, os jogadores se apresentam já em Brasília, no próximo dia 17 de março. Brasília, que é o palco do primeiro jogo contra a Colômbia. E aí a seleção vai fazer 2 treinos no estádio Bezerrão. Na véspera do jogo vai treinar no Mané Garrincha. Depois do jogo contra a Colômbia, no dia 20, a seleção vai continuar em Brasília, treinando no Mané Garrincha. Houve a opção de logística de permanecer na capital federal até a véspera
da partida contra a Argentina. Portanto, o Brasil só vai viajar para Buenos Aires para jogar contra a líder das eliminatórias na tarde do dia 24 de março. Essa foi uma opção feita pela direção, pelo comando da seleção brasileira, em conjunto com o técnico Dorival Júnior. Agora, Rizek, eu tenho uma outra lista aqui, importante para esses dois compromissos da seleção nas eliminatórias, que é uma lista dos jogadores que estão pendurados. Dos 23 chamados hoje, 10 estão pendurados com cartão amarelo. André, Bruno Guimarães, Danilo, Gabriel Magalhães, o Neymar está pendurado, apesar de um longo tempo fora da seleção, Rafinha, Ederson, Matheus Cunha, o Vini Júnior e o Rodrigo. Portanto, são nomes super importantes, nomes de peso, pendurados nesse primeiro compromisso, vão entrar pendurados nesse jogo contra a Colômbia, viu, Rizek? Richard, que informação importante, cara, até porque os duelos com a Colômbia têm sido muito pegados. E a Essa lista preocupa mais do que a do Dorival. Essa lista, você pode repetir a lista, cara? Os principais jogadores do Brasil, todos é um time amarelados. titular, quase. Pode repetir a lista, Richard? Claro, com certeza. Vamos lá. Os 10 jogadores pendurados dentre os 23 convocados hoje pelo Dorival. André, Bruno Guimarães, Danilo, Gabriel Magalhães, Neymar, Rafinha, Ederson, Matheus Cunha, Vini e Rodrigo. Esses são jogadores pendurados para o jogo contra a Colômbia. E lembrando, né, Brasil tá na quinta posição com 18 pontos e a Colômbia é a quarta com 19. E para dar um tom assim do clima, viu, Rizek? O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, falou um pouco com os jornalistas depois da entrevista do Dorival Júnior e foi perguntado, né, sobre o que esperar, o que ele espera de resultados da seleção. Ele disse que satisfatório mesmo, que pode ser considerado, é apenas vencer os 2 próximos compromissos e jogando bem. Tá bom, Fácil, né? Tá ótimo, sei. Vencer os dois jogando bem. Não tem mais nada, né? É mole. Beleza. Falta combinar com os russos. os russos. Nessa lista aí que o Richard falou pra gente, pelo menos 8 são titulares, né? Sim. Pois é. Aí, pô, Vini, Neymar. E jogadores, às vezes, Rafinha. de mesma função, né? Os 2 volantes, por exemplo, Bruno O Guimarães Dorival e foi André. muito claro no início, antes dele anunciar a lista, eu estava acompanhando, e ele falou para os jogadores que não foram chamados ficarem espertos e não perderem a esperança e tal, porque ele sabe que muitos desses jogadores que não foram convocados podem ser chamados para o jogo da Argentina. São 10 no jogo contra a Colômbia, como você falou, que é um jogo que a gente sabe que é pegado mesmo. Inclusive para o Neymar. Exato. Historicamente é um duelo tenso para o Neymar. Richard, grande abraço para você, meu caro. Obrigado pelas informações e até a próxima. O Rizek, Diga. não, e só para pontuar, assim, né? A seleção, 23 foram convocados, é uma opção também de não chamar um número acima dos 23 e, de repente, deixar um jogador selecionável fora do banco de reservas. E a direção da seleção, a coordenação da seleção, tem no radar a seguinte questão, né? Temos aí as semifinais, né, e finais dos campeonatos estaduais e também rodada da Liga dos Campeões antes da apresentação dos jogadores. Então, isso que o Érico destacou é super importante, né? Que os jogadores que estavam na pré-lista e os que também não estavam, fiquem atentos para o que vem por aí. Obrigado, Richard. Grande abraço para você, meu caro, e até a próxima. Uma seleção vai treinar no Brasil, facilita até a logística, eventualmente, se você perder 1, 2 jogadores por cartão, ou por lesão, tomara que não, mas você está no Brasil, é muito mais fácil você fazer essa logística. Não vai fazer nenhum treino na Argentina, né? Nenhum treino. Tá certo. Treina aqui, vai, aqui do lado. Para que você vai se expor lá, né, cara? Agora a gente ouve o Dorival falando sobre o momento da seleção brasileira. Fala, Dorival. Acredito que nós estejamos vindo num processo de recuperação dentro das eliminatórias. O Rodrigo falou que nós temos aí uma forma de avaliarmos, né, e buscarmos desde da nossa primeira apresentação aquilo que vem acontecendo com a seleção. É natural que nós não estejamos satisfeitos até esse momento, muita coisa ainda possa acontecer. A seleção ela vem melhorando, é uma subida gradativa, porém eu acredito que todos estejam percebendo isso.
nessas últimas 4 partidas, eu acredito que nós já tenhamos feito num nível bem superior àquilo que vinha sendo apresentado. Tudo é um processo, eu sempre acredito muito nessa condição, confio no trabalho que está sendo desenvolvido por todos nós e a expectativa que fique é que nós faremos aí 2 grandes jogos, eu não tenho dúvidas disso, os jogadores gostam de jogos desse nível sempre, se preparam muito para uma ocasião como essa e eu não tenho dúvidas que teremos 2 grandes clássicos aí. A distância entre se jogar muito bem e dar espetáculo, ela é mínima às vezes. O que nós precisamos num primeiro momento é a consolidação de uma equipe. Essa equipe, se nós pegarmos aí a fase que nós estamos, né, de eliminatórias, nós temos aí 61% de aproveitamento. Se nós olharmos bem para o futebol sul-americano, nós veremos que nenhuma equipe tem dado espetáculos. Nós temos visto as equipes jogando por resultados. Sabe o que mais deve deixar o Dorival assim um pouco incomodado? Porque tradicionalmente o Dorival tem como característica resolver rápido os problemas, né? Quando ele chega nos clubes, você percebe que rapidamente ele consegue encontrar um time. Ali tem o dia a dia, né? Exatamente. E isso deve incomodá-lo. Porque onde ele chega, você vê que assim, o Dorival consegue muito rapidamente, com 2, 3 semanas, ele consegue encontrar um time, ele já começa a fazer um time jogar de forma satisfatória, e aí, dependendo da qualidade do time, o time cresce muito ou cresce na medida da sua qualidade. E na seleção, ele deve estar incomodado com isso. E eu não sei se eu concordo que ninguém está jogando bem nas eliminatórias. Não foi na era do Dorival, não. Mas a Colômbia deu um banho de bola no Brasil. Banho de bola. Mas são times que já estão formados, Eric, André, há mais tempo, né? Concordo. Essa é uma vantagem muito grande. O Uruguai também deu olé na gente. Mas está variando, eles estão variando, né? Claro, mas a gente não conseguiu. Variando. Mas a gente não conseguiu nem o ápice deles. Então, assim, de fato, eles estão variando. A Argentina não foi linear sempre, mas ela teve momentos muito bons. A própria Copa América, quando o Dorival teve tempo para trabalhar, a coisa não aconteceu. Você estava lá. A Colômbia teve momentos muito bons, o Uruguai momentos muito bons, o Brasil ainda não teve grandes momentos nas eliminatórias. Até acho que o melhor momento, com sobras, é com o Dorival. Mas está longe de ser um momento animador, como estamos jogando bem. A gente espera um salto nessa reta final de eliminatórias. Eu sou otimista em relação, André, ao material humano que ele tem na mão. E estou com o Eric quando ele diz, ele que vai ter que encontrar uma solução para poder encaixar esses caras todos. Porque esses caras têm possibilidade de dar um retorno absurdo. Não só individualmente, mas sobretudo na parte coletiva. Você imagina se o coletivo tiver todo encaixadinho, todo bonitinho, já com aqueles mecanismos de defesa, perdeu a bola, isso encaixado com a qualidade desses caras. Maestro, já que a qualidade dos atacantes é inquestionável, dos goleiros é inquestionável, e acho que a gente tem bons zagueiros também, você não acha que tem 2 lacunas bem importantes nessa geração? Laterais e meias? Sem dúvida, sem dúvida. Né? O Arana esteve para ir à última Copa, por a questão da lesão, ele não foi, né? Você tem, por exemplo, na direita hoje, 2 garotos, né? O Wanderson e o Wesley, que é uma surpresa agradabilíssima, a evolução que ele teve, né? 1 ano praticamente. Ele esteve para ir para o Atalanta, né? O ano passado. Me lembro que o Gasperini, que é o treinador do Atalanta, me ligou para saber como era, né? O Wesley, não na parte ofensiva, ele queria saber como era o posicionamento na parte defensiva. Né? O que fazia. E ele teve uma evolução muito grande. Essa lacuna de laterais não vem de hoje, né? Sim, faz tempo. Não vem de hoje. Tanto que o Danilo permaneceu quanto tempo como titular da seleção, Não né? vem de hoje. E acho que esse... Meias também. Não, são os laterais e principalmente os centroavantes. Sim, centroavante também. Eu acho que são as 2 posições que a gente teve uma carência de alguém para se destacar demais, assim, dizer assim, pô, esse é titular absoluto. A gente não tem essa certeza. Por isso que o Dorival, eu acho que ele tem muito trabalho, assim, e também sou animado com isso. Cara, o que eu tenho de melhor? Pô, eu tenho de melhor os atacantes aqui, o Vinícius Júnior, o Rodrigo, o Rafinha, isso é o que ele tem de melhor hoje. Então é potencializar isso, né? Com que esses caras possam ter um destaque na seleção, porque a gente tem carências que são claras em outras posições. A gente tem ali naquele telaço 3 caras que estão atuando em muito alto nível na Espanha, né? O Rodrigo, o Vini e o Rafinha. Imagina um programa de debates na Espanha, como o nosso aqui, olhando para Rodrigo, Vini e Rafinha na seleção brasileira. Fala, cara, esses caras nem a Espanha tem.
Ô, louco. Yamal, Nico Williams. Tudo bem, mas você acha que o Nico Williams seria titular na seleção brasileira? O Yamal, jovem, ia Yamal brigar. titular. Ia brigar, Não. ia brigar. Titular. O Eu Nico acho que ia seria- brigar. Eu acharia titular, mas Yamal assim, titular. Yamal, E o Nico reserva do Não, o que Vinícius eu quero dizer é o Júnior, né? seguinte, no mínimo tem briga. No mínimo tem briga. E aí os caras olham pra cá e falam assim, esses caras têm que jogar. Pô, o que o Rafinha tá jogando no Barcelona, o que o Rodrigo tá jogando no Real Madrid, o que o Vini tá jogando... Eles têm que jogar, eles têm que ter performance na seleção também, entende? Concordo. Não, assim, eu acho que nessa posição aqui a gente está muito bem servido. Muito bem servido. Eu acho que a gente tem lacunas nas outras. E aí cabe ao técnico fazer essas lacunas ficarem menores de acordo com o time que ele vai armar, óbvio, né? Uma outra coisa que o Dorival repetiu algumas vezes durante a coletiva foi o seguinte: da mesma forma como a gente está preocupado com a Colômbia e a Argentina, eles também estão preocupados com a gente, né? Porque por mais que a gente não esteja numa prateleira alta, existe um respeito Uma hora muito liga, grande. né? E por causa desses caras. Uma hora da liga, Esses caras A Colômbia é um definem. time melhor que a gente hoje no coletivo. Nas peças individuais a gente é bem melhor que a Colômbia. E Bem esses melhor. caras podem, em um momento, dar aquele estalo e acabou, Também né? acho. Resolverem. Também acho. Agora, bota de novo os defensores, por favor. Cara, o Dorival foi bem, assim, ele fugiu pela tangente sobre o Danilo, né? Porque o Danilo é o capitão. O Danilo foi Dorival. convocado como capitão. Essa é a posição dele? A posição dele é capitão. É capitão. E pode ser usado nas duas da zaga e nas duas laterais ele pode ser usado. Obviamente ele já disse que não quer mais ser lateral direito e tal, mas na seleção brasileira há sempre uma concessão, né? Você não vai deixar de jogar uma Copa do Mundo porque você não quer ser lateral direito. Então... Bota de novo ali, ó. Vamos pensar nos zagueiros, né? São Ó, 5 e não com me o Danilo. surpreenderia se o Léo Ortiz, da forma como ele vem jogando, fizesse a zaga com o Gabriel. Com o Gabriel? Você acha que o Gabriel é o titular? Eu acho que pelo menos nas últimas partidas. O Canhoto joga Marquinhos pela até esquerda. então é absoluto na seleção, né? Eu acho que pela liderança vai ser difícil tirar o Marquinhos. Desconfio. E aí, acho que a zaga, na cabeça eu dele, apostaria em eu acho que é o Wanderson, e o Marquinhos, Gabriel Magalhães e Arana. Apostaria. Também. Eu- Sim, agora, com a também. lista, vendo a lista, tá? também. Eu ouvi Também a aposto entrevista nisso daí, também do aposto eu ouvi a nisso entrevista do Dorival e o Dorival perguntaram sobre o Wesley, né? E assim, nas entrelinhas eu entendi mais ou menos o seguinte: vamos ver como é que ele chega aqui, Claro. como é que ele treina, como é que tá. Porque na boa, né? O Wesley teria que ser o titular, mas assim, ele está chegando, a primeira convocação. E o Wanderson etc, não jogou né? mal. O Wanderson não jogou bem. mal, mas Até o o Wesley jogo em tá Brasília voando, né? ele jogou muito bem. Voando, Wesley. O Wesley, eu acho que para mim seria o candidato para ver na Copa, ele como O titular. Flamengo tem mas- 3 jogadores entre os defensores. Tem que Eu jogar. acho que o setor mais forte do Flamengo esse ano é a Tá defesa. 7 jogos, você toma gol, não é isso? Eu acho que o O Flamengo Felipe hoje- só tomou um gol esse ano com o Felipe, que foi o jogo contra o Botafogo, E né? podia estar o Alexandre aí. Supercopa. Então, Aliás, eu imaginei que estivesse, né, como 2 laterais, o eu Alexandre acho vai ser assim, um deles. claro que o Flamengo tem jogadores bons em todos. Agora aumenta uma pressão no Felipe Luiz danada para sábado, hein? Léo Ortiz, Léo Pereira, Danilo, e aí? O que ele faz? Joga com os 3, tira o Léo Pereira, que é um titular de longo tempo já do Flamengo, o Léo Ortiz, titular. Joga uma pressãozinha no Felipe Luiz agora. Só sei que o lateral treinador tem uma defesa que hoje no Brasil não tem ninguém nem perto, na minha opinião, né? Eu acho que a convocação ilustrou isso. 3 jogadores da defesa brasileira são do Flamengo. 3. E o Dorival falou sobre o Danilo, que foi convocado, segundo a definição do Eric Brilhante, na posição de capitão. Fala, Dorival. Você citou um nome, não é? Danilo. Ele atua em qualquer função da última linha, quer seja a lateral, que é a sua posição de ofício, jogou já e muitas vezes como zagueiro central, como um quarto zagueiro teoricamente falando, ou como um terceiro homem, assim como também jogou como um lateral esquerdo. Então, eu deixo esse exercício para que vocês façam. Nós temos na cabeça aquilo que nós queremos e aquilo que nós projetamos para esses 2 jogos. Mas é interessante esse jogo e a versatilidade dessa equipe é em cima daquilo que nós projetamos para essas 2 partidas. Bem. Agora, pode até pintar um Danilo como zagueiro central, não? Do lado do Gabriel, ou até como Cara, quarto zagueiro, é isso que é. mas aí não O tá ali na Danilo frente, joga na dos dois fila, né? lados. né? Mas ele deixou muito aberto, né? O Dorival também considera o Danilo um jogador para todas as posições do sistema defensivo. Ele pode ser até uma opção ao Arana. Sim. Né? Jogar como um No zagueiro. jogo da Croácia, ele foi titular na lateral esquerda. Exatamente. Era a zaga foi Éder Militão, Thiago Silva, Marquinhos e Danilo. Agora, o Wesley, eu acho que é também uma vitória do Felipe Luiz, né? Porque o Wesley, ele vira titular absoluto a partir da estreia do Felipe,
Flamengo Pode dizer que o Léo Ortiz também é uma vitória do Felipe Luiz. Também, vira titular nesse jogo. Ele revezava muito com o Tite entre volante, zagueiro, mas ele não era um titular absoluto do Tite. Os dois viram titulares nesse jogo contra o Corinthians, partida da ida da semifinal, não saem mais do time. E o Wesley voa com o Felipe, voa. Né? Acho que essa convocação é uma vitória do Felipe. E é muito interessante que o Felipe dá muito mérito ao futebol do Wesley, ao Sampaoli. E o Felipe trabalhou de perto com o Sampaoli, né? Então ele dá esse crédito também à evolução do Wesley como lateral direito ao Sampaoli. Eu acho que essa evolução se deu principalmente na parte defensiva. Ele tinha uma dificuldade muito grande de fazer a cobertura por dentro quando a bola estava do lado contrário. Uma dificuldade muito grande. Do mesmo jeito que o Ayrton Lucas também tinha essa dificuldade e parece que foi corrigido. Que a bola quando está, por exemplo, do lado esquerdo da defesa do Flamengo, essa cobertura que o Wesley fazia no back central, normalmente ele perdia. Tinha alguém entrando nas costas que ele não conseguia, já não tem mais. E a recuperação dele, principalmente quando o time está muito lá na frente, porque ele é muito rápido, ele é muito veloz. E isso é uma vantagem muito grande. Né? A parte ofensiva a gente não fala, que ele pega depois que embala, é difícil para ele. Né? E o Paquetá? O Paquetá está machucado. Então o Dorival nem precisa entrar nas questões que envolvem hoje o jogador na investigação de manipulação esportiva. A imprensa inglesa crava que ele será julgado esse mês. Ele pode ter a carreira suspensa e praticamente encerrada esse mês. Caso assim decida a imprensa inglesa diz que eles vão pedir o banimento dele, né? Exatamente. Só que ele está machucado. E, obviamente, perguntaram para o Dorival, se ele tivesse inteiro, seria convocado, como foi em toda a era Dorival Júnior? Aliás, é uma marca do Dorival, trazer o Paquetá de volta. O Diniz, ele não foi convocado nenhuma vez. Foi no dia que o Diniz... No dia da primeira convocação, lista, jogos contra Bolívia e Peru. Exato, decisão do Diniz, contrariando até, por aquilo que eu sei, a cúpula da CBF à época, que achava que o Paquetá tinha que ser convocado, o Diniz bancou que não ia chamar. Dorival volta, traz o Paquetá de volta e agora ele está machucado. Então perguntaram para o Dorival, se ele tivesse apto, seria convocado? E a resposta foi essa. Há informação de que o Paquetá clinicamente não está em condição, você pode falar sobre isso? Obrigado. Já que citou o Paquetá, é uma situação, primeiro, médica, tá? Só para vocês terem uma ideia, ele teve uma lesão anterior e ele ficou 15 dias afastado. Depois de uma sequência de 10 ou 11 jogos, ele teve 15 dias. Em seguida ele voltou, teve um retorno e logo na sequência mais 11 dias de lesões, afastado por lesão. Então, assim, para 2 jogos nesse momento, é uma situação bem delicada e para aquilo que nós pensamos, em termos, todos os jogadores em totais condições para esses 2 jogos fundamentais, eu acho que seria um risco muito grande para essa primeira partida. O que não descarta a possibilidade de repente, dentro de uma necessidade, na segunda ele estar apto e em condições. Ele deixa exatamente aquilo que a gente estava falando, né? De quem estiver de fora, né, não possa voltar numa outra convocação, que é o caso do Paquetá. Eu, lendo hoje sobre essa questão, que isso pode demorar durante 1 ano. E enquanto estiver durando todo esse processo do Paquetá, ele vai estar em atividade, ele não vai estar fora. Quer dizer, eu acho que a questão hoje mesmo é a questão da lesão. Mas com um problema que ele tem, não é um problema qualquer, né? Pensando o que está passando na cabeça dele. Um cara jovem, tendo a possibilidade de não poder mais jogar futebol, não poder mais exercer a profissão, cara. Não deve ser fácil, não deve estar sendo fácil para ele, sabe? Se ele cometeu aquilo de que ele é acusado, não tenho pena nenhuma. Não estou dizendo que ter pena ou não ter pena. Sim, não estou aqui para julgar, né? Eu estou imaginando como deve estar a cabeça dele, até para desenvolver o trabalho, o dia a dia, e treinar e se recuperar. Cara, deve ser uma pressão absurda para ele. Para que a justiça seja feita. Da melhor forma. André, eu não torço para ninguém que faz coisa ilegal. Exato. Fez coisa ilegal, tem que pagar. Exatamente. E pagar caro mesmo, entendeu? Por quê? Nós que nos comportamos direito, por que a gente vai, entendeu? Não tem essa conversa, não. Se ele provar inocência, eu vou comemorar. Pô, que bom, um jogador tão bom, tão promissor. Que bom. Se ele não provar a inocência, como até agora ele não conseguiu convencer os ingleses da inocência dele, que ele pague por aquilo que cometeu. Eu também acho. Fez coisa ilegal,
fora da correção daquilo que tem feito, tem que pagar. E pagar caro, até porque serve de exemplo, e, né, não só da questão do futebol, mas também dentro da sociedade. Perfeito. E não estamos aqui para julgar ninguém, para isso existe um tribunal. Exato. Vamos aguardar os... Não, e são, pelo que eu li hoje, são 3 instâncias, né, que passa até chegar uma decisão final, entendeu? Pode até chegar na última instância do... Eu falei dessa Que é questão a Corte do... Arbitral do Esporte. isso, Sair da Fantástico. Inglaterra e levar para o Suíça. Tribunal Arbitral do É a Esporte última. na Suíça. O que eu falei dessa questão emocional do Paquetá é porque, como o Maestro lembrou, ele pode estar em atividade durante esse processo. E aí eu acho que deve ser algo a ser considerado dentro da seleção brasileira. Como ele está de saúde mental, como ele está para jogar um futebol, como ele está para receber uma cobrança, como ele está emocionalmente, ele está equilibrado, não está... Porque eu acho que o fato de mexer tanto com a vida de uma pessoa, isso mexe na relação dele com outras pessoas, na relação dele com a profissão, em tudo. Assim, não deve ser fácil ter essa expectativa de nunca mais poder exercer a sua profissão, né? Então, eu acho que isso também precisa ser considerado na hora de você convocar o Paquetá. Não, até porque, Érico, o que pode acontecer? Você convoca, vai ter sempre alguém para jogar uma pilhéria para ele. Ô, tá vendo? Não sei o quê, entendeu? Aí é o vendido. Qual é? Durante o jogo. O cara Toma um faz cartão isso, amarelo claro. e tal. Imagina uma A gente sabe coisa como é que dessa. funciona, Como é que vai exato. estar o ânimo dele para absorver esse tipo de situação? Não é fácil. E outra, realmente né, é Rizek, complicado. essa convocação é uma convocação de 2 turnos, né? Isso é certeza, né? Porque eu fiquei bem espantado, eu não sabia que era desse tamanho a lista dos pendurados, né? A gente tem jogador pendurado, jogador titular pendurado em todos os setores, né? Jogadores importantíssimos, né? Dos que eu lembro, assim, Vinícius Júnior, Rodrigo e Neymar. Gente, Danilo. são esses 3 aí, 3 dos 4 que a gente colocou aí. Bruno Guimarães. Né? Bruno também. Guimarães e André, os 2 volantes, né? O zagueiro Danilo e o Gabriel Magalhães. E por aí vai.